Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo sobre projeção astral, e esclarecendo alguns pontos, né? O primeiro ponto, que eu acho que todo mundo que procura, né, pelos vídeos da internet, projeção astral, acho que a maior parte procura técnicas, né? E técnicas é curso, é processo, e também tem muita variação. Se a gente pega o livro de projeciologia, que no caso do Valdo Vieira serve para isso, pela sistematização, o que ele fala? Ah, pode sair assim? Não, e sim. Você pode sair por causa de uma anestesia, por causa de um remédio, acontece comigo, se o remédio for forte, por exemplo, aquele paracetamol com codeína, eu não consigo ficar. E pode sair por fome, pode sair por tortura, por dor. Pode sair quando você está com uma angústia muito grande, às vezes você toma um remédio exagerado, sai, né? E é quase uma EQM isso, né? Porque você estaria com um certo exagero da dosagem, poderia configurar uma overdose, que poderia levar a óbito, mas aí você acaba saindo, tem uma experiência. Então, o sair do corpo, ah, todo mundo sai de noite. Sim, sai. Sai por quê? Sai como, né? O que que é sai, né? Você, não é todo mundo também, tá? Esse negócio que é todo mundo sair do corpo porque sonha, não, também não. Você fica ali, você está seguro ali, você se identifica, principalmente depois de certa idade. Eu acredito que as crianças até tenham mais facilidade para estar fora, porque quando a gente sai do corpo e acaba por estar em alguns lugares particulares, combinado às vezes, ou às vezes necessário, né? Você entra no quarto da pessoa, mas eu não entro no quarto da vizinha à toa, né? Aqui, as pessoas, né? Quando eu tinha um centro de cultura dinâmica que lidava com isso também, eu circulava pela casa, claro, vendo o que está acontecendo no plano dimensional da casa. O que é o plano dimensional da casa? Eu estou vendo a casa e eu estou vendo a parte energética também, estou vendo os seres, estou vendo se tem convidados ou não convidados. Veja, quando eu começo a explicar determinadas coisas de projeção astral, e até o Valdo lá fala, né? Não tem como você pensar em projeção astral como, como uma coisa materialista e científica. Científica no sentido materialista. Eu vou fazer uma técnica, eu vou sair e não vou encontrar ninguém. Parece que isso não existe. E esse encontrar seres, alguém, que eu já expliquei, que tem vivos, não vivos, tem os magos, não magos, que já estão no outro nível, se não me engano, acho que, não sei se é o Valdo ou alguém que ele cita, que chama de serenão, né? São seres que já passaram de um determinado patamar de consciência, evolução, tipo, evoluindo, né? Mas atuando ainda ali. Quando a gente fala disso, é difícil não tocar no tema que as pessoas dividem religião. O que que acontece? As pessoas têm assim, religião, é isso aqui, aí bota o nome, igreja católica, igreja protestante, igreja isso, é religião, com livro. E outra coisa, se não tem livro, não é religião. Então, filosofias, né, porque não tem outro nome, mas filosofia não é isso. Como religião também não é o que vocês pensam, mas vocês, no senso comum, dão esse nome. Então, assim, no senso comum que acessa aqui, acredita que ao falar de experiência astral, não vai ter nada a ver com religião, mas não tem mesmo. Mas tem. Por quê? Porque a pessoa tem a religião. Então, se a pessoa é católica e tem uma experiência, ou é um ateu e tem uma experiência, ou um judeu e tem uma experiência, um testemunho de Jeová e tem experiência, essas experiências vão impactar na pessoa e vão acontecer de determinada maneira, e de acordo com a religião sendo mais ou menos
religioso, ou seja, convicto daquele sistema, pode traduzir o que assiste e vê segundo a sua própria religião. Muito comum. Então, assim, muitas pessoas, não todas, muitas pessoas dizem que não tem religião, não tem templo no astral, certo? Não, a maioria não vê. Porque o espírita vê o tal do nosso lar, que não precisava ter, mas tem, vamos dizer assim, né? Eu nunca acessei, mas acredito até nas pessoas que acessam. Por quê? Como ela está dentro de um sistema em que ela acredita, ela vivencia, né? Ela faz todo o paradigma dela dentro daqueles conceitos que montaram a cidade, que dizem que precisa de hospital, que precisa de condução, né? Uma cidade, não sei o quê, como uma realidade paralela. Beleza, essa realidade paralela pode ser criada coletivamente? Óbvio, gente, óbvio. O mundo físico não foi criado por nós, por isso que o pessoal meio que confunde esse conceito de que estamos todos numa ilusão, essa realidade é uma ilusão. Qual? Se eu considerar que a minha pura vida, né, verdadeira, real, é adimensional, a luz, o espírito, a consciência, isto aqui ainda assim não é uma ilusão, é uma experiência. E uma experiência, você não pode dizer que a experiência é ilusão. Afinal de contas, se é uma experiência, é para você vivenciar, sentir, perceber algo, tá? Quando a gente começa a falar isso, você vai tocar em quê? No sistema religioso. Por quê? O sistema, ele não é como as pessoas imaginam. Realmente, o Jesus Cristo que veio, alguns discípulos, e que montaram aquele livro e que fundaram aquela igreja. Não, gente, esquece, o processo não é assim. Conflito, misturar, na época, o que pensavam do Cristo? Que ele era um líder político-religioso, porque era uma teocracia. Então, o político não separava. Vamos nos livrar de Roma, vamos invadir Roma, vamos nos vingar de Roma, vamos empurrar Roma para lá. Então, quem viesse, o Messias que eles esperavam, não era apenas separado para uma religiosidade, para uma transcendência, e a parte política ia continuar mesmo. Daí a revolta. Daí muitos não aceitarem. Mas peraí, você está falando de um reino? Que reino é esse? Reino para eles era Herodes. E Herodes era um cara compactuado com Roma. Lá estou eu falando de novo de religião e história, porque não tem como você separar. O que eu quero que a pessoa entenda é que quando ela sai, todo esse conteúdo vai sair com ela. E quem não tem esse conteúdo ou substituiu pelo conteúdo também não comprovado, não estruturado, mas não quer mais esse, e substitui o mesmo paradigma só por seres extraterrestres, porque assim, um anjo extraterrestre, o que é terrestre? Minhoca, né? Minhoca que está no meio da terra lá. Minhoca e todos os insetos e coisas. É da terra. O que é ser ou não terrestre? Nós não temos essa consciência e imaginamos coisas. Se essa experiência, para todos nós, é uma experiência física, temporária, num tempo infinito, eterno, mas temporariamente passamos aqui, quanto tempo? Se a gente for considerar pela ciência, o homem chegou aqui um pouco depois dos dinossauros, então, ainda que seja, como diz Carl Sagan, o último minuto do último dia de dezembro, se considerar a evolução da Terra, né? Desde o 1º de janeiro até 31 de dezembro, ele sempre disse que a gente estava nos últimos minutos, lá do dia 31 de dezembro, considerando a entrada do homem nesse processo todo de evolução do quê? De um planeta. E por que esse planeta passou por todo esse processo? Porque a criação é assim. Ela vai manifestando, transformando, melhorando
ajustando, e por isso o cientista olha e fala, há uma evolução só da matéria. Mas ele não vê a consciência e a inteligência por trás dessa evolução, porque ela é dimensional, ela não é física. Nenhuma inteligência é medida física. Você pode examinar o cérebro, cadê? Onde é a sede da inteligência e qual a quantidade de glia, de massa cinzenta, que tem que ter uma pessoa inteligente e outra que não é inteligente? Então, não tem. Aí, quando eles falam, então, que é um epifenômeno, vamos dizer, chuta aí uma teoria, porque eu não posso explicar, mas eu não posso ser dimensional, não posso considerar a energia, tenho que considerar a matéria, a evolução é só da matéria, e eu não consigo sair de um paradigma. O religioso também não. E quando eu estou fora do corpo, o que acontece? Também esse paradigma está comigo. Então não tem como falar de projeção astral, a não ser a parte técnica, que eu não ensino na rede, que eu vou ensinar em curso, que está lá, a minha plataforma sendo montada, ali tem curso específico, são práticas, aí não tem teoria. Vai deitar, tá lá, vai fazer assim, 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 assim primeiro, tá, faz tanto tempo, depois e quem acessar terá uma auxílio, mentoria, uma mentoria completamente diferente da mentoria que eu faço de espiritualidade prática, tá? Por quê? Porque eu não vou jogar um curso sem, eu como professora nata, não vou jogar um curso sem dar explicação. Então, vou ter que abrir um espaço para tirar algumas dúvidas, tá? Isso é outra coisa, vou falar de técnica. Aí eu não vou falar de religião, não vou falar de sistema, não vou explicar uma série de coisas, não vou falar minhas experiências, ali a pessoa está ali, deitou, fez isso, respirou assim, isso aqui, tentou, perna, pé, joelho, sair para cima, sair para baixo, sair para o lado, vi, não vi, vai ser assim. Isto é técnica de projeção astral. Se está esperando que eu faça vídeo ensinando isso aqui, não tem. Eu trago já o fruto da experiência. Veja, eu estou falando da minha experiência, das coisas que vivencio, do que conheço de outros, de seres, e de pessoas que me contatam para dizer, Cristina, eu acho que eu saí do corpo. Aí eu falo, fala aí. Aí eu falo, saiu, ó, você fez assim, mas eu não vi isso, não vi aquilo. A maioria não vê o que muito espírita vê. Mas você nunca viu as entidades que no espiritismo não, tá? Espiritismo kardecista não. Mas Umbanda, não sei, vi, porque eles estão aí. Mas veja, nem toda a entidade ou ser, né? Um nome estranho esse, né? Entidade, que entidade é ser, né? Então, é um espírito no sentido que as pessoas entendem espírito, e as forças da natureza nos sistemas, vamos falar agora assim, nos sistemas, né, que estão ligados à natureza antigamente, que para o cristianismo é pagão, a Umbanda seria pagã, né, o Candomblé idem, porque pessoas intituladas de médium, né, que mediam esse contato, traz a força da natureza para uma comunicação, uma cura, alguma coisa, tá? Eu estou falando genericamente, gente. Eu não estou dando curso nem de Umbanda, eu conheço toda a Umbanda, Umbanda de terreiro, Umbanda assim, Umbanda assado, Umbanda sarracene. Eu estudo esses sistemas, mas para dar curso é outra coisa. Para falar na rede, para ficar te construindo salada o tempo todo, não dá. É muita coisa. O que eu quero que vocês percebam experiências, as perguntas que pessoas fazem. Eu saí, eu não saí, é sonho lúcido, não é sonho lúcido? Como distinguir? Então, Cristina, não fala de religião quando estiver falando de projeção astral. Não tem como. Mas no seu vídeo, na sua entrevista, você não queria falar de religião. Eu evitei, porque naquela entrevista, o foco do Carlos era EQM, então, as cirurgias, né, pela qual eu passei, tive uma EQM, ou parecida com isso, porque eu não acredito que eu estivesse morrendo, com exceção do que eu passei aos 14 anos, e daquela hipoglicemia muito grave, que não foi
eu não estava nem no hospital, estava né, no quarto de hotel, e a hipoglicemia realmente foi muito, eu não me mexia mais, já estava fora do corpo, e carregaram o meu corpo. Enfim, praticamente isso, né, e no caso do derrame pleural, quando eu fiz a punção, por exaustão, veja, há várias possibilidades de você sair do corpo, por exaustão, por uma doença grave. Então, como que eu vou dizer para você qual a técnica? Técnica, se você está saudável, normal, ela vai ter que ter uma ativação energética, né? Mas isso vai ter que desconstruir um paradigma. Por que que a pessoa não sai? Medo. Medo por quê? Porque houve uma proibição. Onde estava essa proibição? No sistema. Que sistema? Religioso. Então, mas quando eu estava falando com o Carlos, eu estava falando da minha experiência. A minha experiência, eu não preciso de falar de religião, porque eu nunca tive esse problema, né? Eu só fui melhorando, ampliando, querendo conhecer, não tentar sistematizar, porque eu vi que a coisa era tão vasta e há muitas possibilidades, sistematizar algo para o ser humano é bem complicado. Por isso que eu digo que psicologia para mim é quase que uma pseudociência. Considerar ciência, ciência, não. Ou você considera que as ciências humanas têm uma configuração diferente, ciências humanas. Então, a filosofia, a psicologia, tal, e até a psiquiatria, que ela transita ali entre a ciência biomédica, né, porque ele diz que lida com o cérebro, mas também com certo psiquismo, então ela transita ali, ela tem um quê de científico e um quê de animismo, claro, porque depende da interpretação de cada psiquiatra. Eu já vi coisas absurdas, eu já vi coisas fantásticas. Então, não tem como eu separar esse tema da questão religiosa. Veja, quando uma pessoa teve EQM, as N EQMs que a gente escuta, vamos pegar mais do canal, afinal, O Que Somos Nós, porque outras são traduções e a maioria lendo de fora, não tem a pessoa sendo entrevistada, são raros, e por isso que o trabalho do Carlos foi muito bom, porque você vê a pessoa. E a pessoa se identifica, e a pessoa diz se ela é isso, ela é aquilo, ou não, né? E então tem. Sou completamente cético, eu era ateu, ou outro, judeu, ou a outra, eu era evangélica, ou ainda é, mas teve uma experiência, e isso choca, às vezes, a denominação que ela está. Se ela é uma evangélica pura, dessas denominações novas, ou se ela é uma batista de confissão evangélica, se ela é uma luterana de confissão evangélica, sabe? Tem modificações. A luterana é mais radical, a que tem confissão evangélica é um pouco mais aberta, porque aí tem a questão do Pentecostes. Por que que eu falo isso tudo? Eu falo porque eu estudei. Então, por que eu estudei? Para poder entender e poder responder, as pessoas acham que eu estou falando de religião, fazendo apologia de religião. Vamos separar, Cristina, projeção astral de religião? Bom, não tem, porque vocês têm ou não têm uma religião tendo. Inclusive, aí você está o filósofo Pondé e também o Karnal, como filósofo, não são filósofos, quer dizer, o Pondé até é, Karnal não, o Karnal filosofa, ele é historiador, e por isso que ele pega muito a questão histórica, né, e o Pondé, eu considero filósofo puro, é um dos poucos que eu considero, tá, até outros que eu considero não estão na rede, e eu gosto de escutá-lo, apesar da postura dele, ele é de origem judaica, e é judeu, ele tem a formação lá em Tel Aviv, dele, então ele tem um viés, e ele mesmo diz que embora ele esteja fazendo filosofia, né, pensando, né, a realidade, pensando uma série de coisas, que o filósofo pode pensar sobre tudo, é muito difícil separar desse condicionamento judaico-cristão, porque ficou mil e tantos anos como sendo a única versão da realidade. Veja, não vamos confundir o mapa com o território. O mapa é o livro, é o discurso, é o sistema. O território é a realidade. Né? Então, não adianta você dizer que, estando aqui no Ocidente, como sendo colonizado por uma cultura eurocêntrica, que durante 1000 anos
ou até mais, ficou sob a égide de uma filosofia específica, ainda que dando variações, mas é a judaico-cristã, romana judaico-cristã, que tem o grego, mas aqui o romano já tinha pego o grego, então é mais romano e judaico-cristão. Judaico, sim, não adianta dizer, não, é cristianismo puro. Não, não é, não tem. Se é para ser cristianismo puro, eu vou arrancar os 4 evangelhos, deixar o resto do livro todo para lá, entendeu? Que acabou, não tem sentido. Mas então eu estou sobre isso. Então, a filosofia que se fez, os filmes que se fizeram, a literatura que se fez, você vai ler Shakespeare, tem lá. Ih, nossa, ele era católico. Ah, ele era anglicano. Blake, que mais? Você vai ler ah, as literaturas vitorianas, francesas, filosofias, falando mais ou menos, fazendo referência maior ou não. O próprio Marx, ele fez referência ao judaísmo, embora ele não se dissesse isso, mas ele estava indo contra um anglicanismo, um pensamento romano, judaico-cristão, dizendo que toda religião é um ópio do povo. Mas para dizer que é ópio, ele negou a própria e o outro, mas num sistema que eu digo, é bola ou búlica, cara ou coroa. No que ele vira só para ir contra, ele cria outro sistema semelhante, que é messiânico, que é escatológico, que é apocalíptico, né? O fim do capitalismo, o comunismo, ele tem um viés religioso. Daí que entrou uma parte disso na teologia da libertação, que entrou dentro da Igreja Católica. Embora muito marxista diga que não tem nada a ver, mas tem. Tanto é que estão juntos. Né? Então não é mistério isso. Eu falo de projeção astral científica e objetivamente quando eu trato da minha experiência. Eu saí do corpo, estava lá em cima do avião, eu saí do corpo, estava vendo a Terra. Eu saí do corpo, estava vendo a minha cidade, vi assim, 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 em época de eleição, terrível. Né? Há formas de pensamento que ficam em cima, fazendo uma psicosfera imediata, né? É transitória, às vezes fica, às vezes não fica, mas naquele momento que todo mundo está alimentando, em cima das cidades, tem conflitos, ódio, oposição, formas de pensamento pesadas. Na minha eu vi em outras, e eu não gosto dessa época por causa disso. Fica pesado, fica denso. Você vai sair no astral? O que é astral? O que é astral? Né? É toda a dimensão para além da matéria, certo? Por que a gente diferencia mental? Porque você já não tem mais nenhuma forma desse tipo. Ali seria uma consciência pura, uma inteligência pura. Ali a gente podia falar objetivo e cientificamente. Mas quando eu estou neste patamar, né, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, né, essa coisa, os níveis, que eu já falei, né, que corresponde aos níveis da Terra, se eu tenho um monge meditando, um mosteiro com monges meditando em compaixão, em luz, né? Fazendo práticas específicas para toda a humanidade, em amor incondicional, compaixão, etc., ainda aqui na Terra, com o corpo, né? Eu posso ver, falar com ele, posso ir lá no mosteiro e tentar começar a fazer meditações com ele. Então, é um nível de ser humano vivendo aqui nesta realidade física, tá? No território, não é mapa, não estou falando teoricamente, e do mesmo momento a gente vai descendo, 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 aí tem os que nada fazem, os neutros, né, que é uma grande massa, que o pessoal diria medíocre no sentido não pejorativo, mas que está nesta linha da mediocridade, nem muito para cima, nem muito para baixo, nem muita censura, nem muito louvor, vivendo ali naquela ponte. O risco pode descer, sim, porque se isso aqui ficar muito denso, vai descendo, e nós temos um nível bem inferior de pessoas, de seres, alguns a gente até duvida que são seres humanos, né? Isso é um senso comum. Não, são monstros, nossa, parece um animal, coitado do animal. O monstro não digo nada, porque monstro é monstro. Mas pessoas, assassinos convictos, psicopatas, o que é isso? São seres humanos. Adoeceram na alma, e claro que adoece o corpo. Então, eu digo, a doença é da
alma. No princípio que começou lá a psicologia, é para estudar a alma. Mas a alma é algo dimensional que não é físico. Então, como que ele ia fazer? Ele estava dentro de um psiquismo. Aí vem a medicina e fala assim, não, isso aí não é, científico. Aí cria a psiquiatria. Por que criou a psiquiatria? Pelos problemas do cérebro. Então, você tem retardamento, você tem má formação. Beleza, isso eu sei que tem. Não estou eliminando uma psiquiatria e no seu todo. Estou achando absurdo quando a psiquiatria começa a entrar no campo do humano, da psicologia, e qualquer mal-estar, remédio. Ah, e briguei com o namorado, remédio. Ah, mamãe morreu, mas a mamãe estava como? Ah, nossa, ela estava doente, já não falava mais isso aqui. Por que você está assim? Você devia estar feliz, porque ela deixou aquela unidade carbônica que já estava mal, né? E você quer o bem dela, você não ama? Ou você tem apego e quer ela para você? É isso que a pessoa teria que entender e que a psicologia poderia fazer ele entender melhor do que ficar dando remédio. Papai estava doente, papai estava lá, né? Alzheimer, quase catatônico, não sei o que. Quando ele se vai, mas ele já ia. Não tem o ponto de retorno mais. Às vezes não está mais. O corpo não consegue mais. É só um tempo daquela energia se extinguir e, na passagem, rezar, agradecer. Nossa, ele ficou livre daquele sofrimento físico que ele se impôs, ou alguém, ou a vida, né, que ele viveu, foi imposto ali. Então você abençoa que a passagem, e você espera que tenha ido para um lugar bom, se não bom. Aí sim, se preocupar, meu pai passou bem? Aí eu falo, ó, ainda está no descanso. Porque tem um processo também lá. E esse processo que eu falo está descrito em livros, alguns livros muito antigos, que acompanham essa passagem. Ah, e a cremação? A cremação é diferente, tá? Quando você tem o velório foi encurtando de tempo e hoje quase não tem. E com a cremação fica ainda pior, né? Então tem. Isso é como a coisa funciona vibracionalmente. A gente não, se eu for materialista, não vou falar nem de projeção astral. Mas quando eu falo, não quer dizer que eu estou falando de religião, mas a religião fala um pouco do que eu falo. Ela sempre legislou sobre isso, tentou modelar isso. Faz assim, reza isso, o judeu faz. Né? Não vou ficar descrevendo aqui, que todo mundo já conhece, quem não conhece vai dar uma olhada. Né? O judeu demora mais tempo, o cristão foi reduzindo, outros não gostam de ritual, que são os evangélicos, parece ter alergia a ritual, embora façam os dele, mas chamam os outros de ritual. E aí, a pessoa passa, o corpo fica, ou queimado em cinzas, ou enterrado em algum lugar, está lá a tumba, e o que acontece? E o resto? Aí o materialista, o cientista, o ateu vai dizer, não acontece mais nada. Beleza, parabéns para você, vai procurar a tua turma. E aqueles que acreditam, né, porque já tiveram experiência, porque acreditam, que é uma continuidade. Aí eu estou aqui que nem Pascal, tá? Fazendo uma aposta. Vamos apostar? Eu acredito que a gente tem uma continuidade, então eu tenho que cuidar do meu corpo e dessa minha parte transcendente. O outro não acredita. Se todos morressem e nada continuasse, quem perdeu? Ninguém. Mas, mesmo eu acreditando que tenha continuidade, tá? Eu não perdi nada. Mas, se existe uma continuidade, existe uma energia, uma transcendência com consciência que continua, além da morte, numa aposta, quem perdeu foi o cético, o ateu, o materialista. Por quê? Porque ele vai passar e vai ter. E aí ele vai puxar os cabelos que não tem. Né? Porque não adianta puxar cabelo astral. Tá? Que aí eu já estou até escutando aqui a pergunta do Carlos. Mas tem cabelo, Cristina? O Carlos fazia umas perguntas assim, bem óbvias. Tem cabelo ou eu coloco cabelo? Eu coloco cabelo porque eu não estou no nível de contato próximo a uma realidade física, uma materialidade. Entendem? Não é que tenha que ter. Eles vão ter que ter nariz. Entrar ar.
não iniciar. Boca, também, eu não falo. Daí, o que que acontece? Vocês encontram um ser só com 2 olhinhos, sem nariz, sem boca, sem cabelo, e falam, ele é um extraterrestre. Não, ele é uma pessoa já acostumado que não precisa de nada disso. E ele não quer fazer nenhuma forma. Mas se você falar, revela-se, ele até olha, mostra lá uma forma qualquer para você. Então, meu conceito é, o que é extraterrestre? É o que não veio da Terra, não está aqui, está visitando, a gente não definiu que a gente não é terrestre. Porque anjo é extraterrestre, entidade extraterrestre, ou não. Qual é e qual aqui não é? Por que que todas essas, como eles chamam? Raças, né? O pessoal que lida mais com a questão, que é a religião já. A ufologia, para mim, já virou religião. Um pouco mais ao lado científico, mas é religioso, gente. Porque no momento em que eu tenho que acreditar e tenho que considerar que a nave ou as naves não são físicas, elas são energéticas, plasmáticas, eu estou considerando um plano astral. Eu estou considerando um conceito que é religioso e não científico. Só porque nave e tem lá luz, e nem precisaria. Porque se eu estou projetado neste plano, eu não preciso de nada. Isso que eu estou dizendo aqui. De acordo com o meu sistema, no meu paradigma, quando eu falo eu, nós criamos aquilo que pensamos e acreditamos em outras dimensões. Quando eu não alcanço mais nada disso, quando eu vejo o vazio, quando eu estou para além desse plano astral mental, e é mais difícil. E não digo para vocês que toda noite estou lá no plano astral. Não, é prática específica, momentos específicos que eu consigo, mas também não tem nada, eu vou criar. Eu fico criando mundos? Não, por favor, não. Tem que resolver ainda muita coisa do que eu ficar criando mais um mundo. Não vou criar uma complicação para mim. Eu prefiro resolver, entender e ajudar a explicar isso tudo. Tá? Então, o espírita cria lá o nosso lar. O que acredita no nosso lar. Já o outro não acredita. Os contatos que se fazem com o espírito da floresta. O que está se fazendo? O cara está lá fazendo uma experiência, é o quê? Material? Física? Científica? Quando o cara tomar ayahuasca, e a própria psiquiatria já fez o estudo com a DMT, o que que é científico e o que que é religioso neste tema dimensional? Essa é a resposta para quem me questionou sobre a confusão, que não é confusão, é separação. Separa, fala de religião é uma coisa, fala de projeção astral é outra. Mas os meus vídeos de religião e espiritualidade estão falando exatamente isso. Religião e espiritualidade. Uma espiritualidade prática que não tem a ver com a religião. Então, eu estou pegando a religião principal, que é todo o Ocidente, que é esta paradigma judaico, romano, judaico-cristão. Não adianta você querer dizer que não, que é. Né? Inclusive, o que eu falei, as filosofias aqui, elas passam a ter um conteúdo religioso, só que a gente chama filosofia porque não está ligado ao livro. Que livro? O livro principal, a Bíblia. Porque essas religiões monoteístas são a religião do livro. O que não tem livro, ou tem apostila, né, ou um pouco mais prático, alguns chamam de filosofia, mas já está virando religião, que eu até falei em um vídeo que a pessoa falou que era seguir o tal como religião. Eu falei, mas o tal não é religião. Mas ela já, no Brasil, já criaram uma religião. Ou seja, sistematizaram. Quando eu sistematizo, eu crio uma caixinha, eu crio um paradigma. Então, a religião que eu prego é nenhuma. Você tem religião? Não. E essa espiritualidade prática? Ela é aberta, ela é prática, ela é calcada em prática. Agora, se você vai ver um ancestral assim, assado, quem você vai ver, que sistema você vai acessar, vai depender das suas crenças. E se você não tiver nenhuma, vai acontecer o que aconteceu comigo. Puramente vendo, analisando, estudando, atuando no astral.
Ah, como esse processo tal vale dos suicidas. Não tem um vale dos suicidas. Há algumas pessoas que se suicidam, né, que abusam, né? Elas vão para um determinado lugar. Nem todas. Algumas para cá, outras para lá. Porque vai depender. Depender do nível de consciência, do desespero, do que aconteceu, da motivação. Não é um senso comum. Lei, regra. Essa lei nós fazemos aqui. Tem lugares que tem eutanásia. Isso seria, para nós, errado, pecado, crime. Para outros lugares, não. E esse astral aqui, ele é diferente dos outros. Existe uma psicosfera, sim, existe espaços, né, específicos, e existe o da Terra. Daí que vocês ficam falando que é extraterrestre, mas não é. Ainda é esse grande espaço dimensional em volta da Terra. E o contato com o sistema, aí eu vou explicar no próximo vídeo, né, continuando essa questão do sistema, aí também, sistema solar, uma estrela, o que esses planetas estão fazendo? Enfeitando, tem uma correlação aí energética, e não é só energético-magnético. Então, eu não preciso sair, isso já é natural, por isso que quando as pessoas me procuram, o que eu imagino que é extraterrestre? Eu imagino uma pessoa que está fora do meu sistema. E o que ele veio fazer aqui? E como? E por quê? E se veio por bem? Eu já não tenho um monte de seres que vêm para o bem, que estão pelo bem aqui? Eu precisaria de um que vem de outra galáxia? Aí é que eu falo, é sistema. Eu não quero mais crer nada daqui, né? Eu não creio em anjo, né? Que isso tudo, ai, me lembra religião, eu quero me livrar da religião, então eu crio o mesmo sistema com outro nome, e aí ele vira um pleiadiano, uma pessoa que vem de uma estrela, não sei o quê, porque a estrela é luz, lembra anjo, lembra Deva, blá, 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 e aí vem aquele ser de muita luz. Mas eu cansei de escutar um monte de histórias negativas, e eu falo, preciso de um ET para fazer isso? Já tem um monte de seres humanos que fazem isso, que torturam, que matam, que pegam, que estupram. Então, não preciso fazer experiência com você, enfiar coisa. Mas isso é real? O que está acontecendo na real com isso? Que seres são? Eles são extra ou eles são daqui? Ainda que se diga que é intra, é terrestre. A gente está discutindo uma questão de latitude e longitude, profundidade, né? E os nomes? Os nomes pode inventar o que for. Só para dizer que não é um nome daqui, como inventaram já alguns aí, que eu não quero entrar mais nesse tipo de discussão. Então, eu vou continuar para explicar essa questão dessas outras, né, raças, dimensões. O que é isso tudo, né? Pelo que eu já vivenciei, perguntei e estudei, fora. Mas aqui eu sei que tem sistemas, tá? Acredito assim. Eu não tenho que acreditar. Tem que ver, comprovar, falar. Não tem que acreditar, gente. Acreditar, aí sim eu vou entrar na questão do dogma religioso. Você acredita que Deus é Pai, né, no Pai, Filho e Espírito Santo? Eu tenho que acreditar, aquilo é dogma, é fechado. Veja, você não acredita que você precisa comer, você simplesmente come, se alimenta, engorda ou não engorda, emagrece, sabe? É físico. Eu só acredito a partir da minha experiência. Agora, nem sempre a minha experiência é física, a minha experiência é vibracional e dimensional, porque isso eu vivenciei como fato. Então, o que é isso? Eu não acreditei na experiência astral e por isso aí. Pelo contrário. Ficou um tempo até sem, mas como era uma vida horrorosa, seca, absurda, eu via mentira, enganação, violência, eu falei, eu quero um contato, porque eu não me lembrava que eu já tinha feito. Daí voltou, eu retomei, mas não foi fácil. Depois que você para, o retomar também, por causa do paradigma. Eu tive que livrar um monte de coisa, mexer com a minha cabeça, limpar, limpar, limpar. Mas não é crença, no sentido, eu tenho que acreditar. Eu vou experimentar. Veja, o cientista não acredita
naquilo. A foto Kirlian, como eu citei, eu não acreditei. Eu tirei, botei o dedo, né? Depois botei o dedo no outro dia, depois daqui a um mês eu botei o dedo e estava acompanhando a meu estado físico, anotado, emocional e mental. E pelo que eu estava passando, era diário. Isto é uma experiência? Isto é científico? É, de certa forma é. A descrição do fenômeno dos dias. A ciência faz isso. Quanto de pressão alta você tem? Bota lá o aparelho, né, e você fica medindo. E nos momentos em que subiu ou que desceu, você tem que relatar o que estava acontecendo, porque não está lá o horário. Para saber, é uma causa externa, não é uma causa externa? É físico, é emocional? Entende? Isso é a mesma coisa. Então, esta é a minha metodologia: caderno, livro, diário, anotação e experiência. Agora, você vai encontrar seres e vai remeter, de certa forma, a sua crença, a paradigmas, não tem como a gente fugir disso. A gente não está no plano, que eu digo, quinta e sexta dimensão. Então, não adianta, experiência astral vai ficar meio misturado com isso, embora, por isso que eu não queria falar, mas me pediram, e eu fiz essa playlist para trazer minhas experiências, minhas informações e algumas dicas para vocês, mas não curso, tá? E não dá para separar, por isso, tá? Então, a gente continua depois para falar, né, desses sincretismos e dessa estrutura de projeção astral. Tá bom?